Nesta videoaula, nós vamos falar sobre a sentença simples e sua tipologia. No nosso estudo sobre a sintaxe das palavras, nós vimos que 5 classes de palavras organizam os sintagmas: o verbo, o substantivo, o adjetivo, o advérbio e a preposição. Nós vimos também que a estrutura dos sintagmas é recorrente, ou seja, a mesma estrutura organiza todos esses tipos de sintagmas. No final da nossa última aula, nós enfatizamos a relação entre a sentença, as mini-sentenças e os sintagmas. Nessa aula, nós vamos começar a aprofundar o nosso estudo sobre a sentença simples e sua tipologia. Então, nós vamos observar como os sintagmas dão origem às sentenças. Os sintagmas e as sentenças ocupam, então, os pontos extremos do eixo sintático das línguas, como nós vimos na nossa videoaula anterior. Em um ponto médio estão as mini-sentenças, que compartilham propriedades dos sintagmas e das sentenças. Os sintagmas estudados organizam uma mini-sentença, com exceção do sintagma verbal. Por quê? Porque neste caso ele organiza toda uma sentença ao selecionar também um sujeito. Vamos observar agora como os sintagmas funcionam no interior da sentença simples. Como é mesmo que as sentenças são organizadas? Essa pergunta é fundamental para esse estudo. O verbo se destaca dentre as outras classes de palavras quando começamos a pensar sobre as sentenças. Isso porque nos valemos da estrutura morfológica do verbo para organizar as sentenças. Isso como nós vimos na nossa videoaula sobre os verbos. A utilização de sua morfologia, ou seja, da morfologia verbal, ocorre da seguinte forma. O radical verbal seleciona os complementos da sentença e o morfema número pessoal do verbo seleciona o sujeito da sentença. Aí nós temos a questão da transitividade, que também já foi estudada nas aulas anteriores. A transitividade se realiza na sentença. Então, nós temos que lembrar que, embora a transitividade esteja extremamente relacionada com a funcionalidade do verbo, ela é uma propriedade que deve ser observada na sentença como um todo, e não apenas a depender apenas do verbo. Visto que as palavras também podem ser intransitivas ou transitivas. Se elas forem transitivas, elas podem ser ainda monotransitivas, bitransitivas ou tritransitivas. Vejamos o seguinte exemplo. Você namora? Namora. Aqui o verbo namorar foi usado como verbo intransitivo, ou seja, ele não tem nenhum tipo de complemento. Nesse outro exemplo, nós temos estou namorando aquele carro novo. Aqui o mesmo verbo namorar, nessa sentença, foi usado como verbo transitivo direto, tendo selecionado então o sintagma nominal aquele carro novo para seu complemento. Nesse outro exemplo, nós temos estou namorando com minha vizinha. Agora, o namorar foi usado como verbo transitivo oblíquo, tendo selecionado com minha vizinha, o sintagma preposicional com minha vizinha, para o seu complemento. O professor Pocente explica que esse tipo de uso acontece por analogia a usos como casei com minha vizinha, né? Mas os gramáticos, de um modo geral, os mais tradicionais, condenam esse uso aqui. Como nosso papel não é condenar nada e nem dar força ao preconceito linguístico, o que interessa para a gente nessa descrição é saber que um verbo, como namorar, não é sempre transitivo direto. Isso vai depender de como o falante arranjou esse verbo na sentença. Compare agora estas duas sentenças. Fulano contou muitas histórias e o vizinho disse que fulano contou muitas histórias. Vejam que no primeiro exemplo, em A, nós temos apenas um verbo. Nesse caso, a sentença é simples. Eu tenho, então, o sujeito, fulano, contou alguma coisa, muitas histórias. Esse verbo é completado por um sintagma nominal, muitas histórias. Já em B, eu tenho dois verbos. O vizinho disse que fulano contou muitas histórias. Trata-se, nesse caso, de uma sentença complexa, também chamada na gramática tradicional como período composto. Nesse caso, nós vemos que o verbo contou está subordinado ao verbo disse. Então, o verbo disse é complementado por uma sentença que se forma também com outro verbo, que é o verbo contou. Vamos comparar, então, isso com um pouco mais de detalhes. O vizinho disse a verdade, o vizinho disse que fulano contou muitas histórias. Nesse caso, o verbo dizer é completado pelo sintagma nominal a verdade.
na posição de objeto, objeto direto. Nesse segundo exemplo, o mesmo verbo dizer é completado por uma sentença iniciada pela conjunção que. Vejam que nesse caso, novamente, nós temos dois verbos, o verbo disse e o verbo contou. O que podemos aprender, então, com o estudo da sentença simples? Com que finalidade comunicativa usamos a sentença simples? Para usar um termo mais técnico, que atos de fala são expressos pela sentença simples? Falamos, então, para declarar alguma coisa, para perguntar sobre o que não sabemos, para dar uma ordem ou fazer um pedido, um favor, para insinuar. A cada uma dessas finalidades, nós dizemos que corresponde um ato de fala. E a cada ato de fala corresponde uma sentença simples. Então, daí já dá para concluir que a sentença simples tem um papel muito importante na nossa língua. E quando nós analisamos as sentenças por essa perspectiva, nós já estamos entrando no domínio textual das sentenças. Vamos observar agora as propriedades textuais da sentença simples. Comecemos observando os exemplos. O menino estudou matemática na sala. O menino não estudou matemática na sala. Quem estudou matemática na sala? Onde o menino estudou matemática? O menino estudou o que na sala? E estude matemática na sala, menino. Nesses exemplos, então, nós podemos observar diferentes atos de fala. Em o menino estudou matemática na fala, há uma afirmação. Se trata, então, de uma sentença simples, asseverativa, afirmativa. No segundo exemplo, o menino não estudou matemática na sala, nós temos, na verdade, algo que é negado. No caso, trata-se de uma sentença simples, asseverativa, negativa. No terceiro exemplo, nós temos várias perguntas. Quem estudou matemática na sala? Onde o menino estudou matemática? O menino estudou o que na sala? Essas perguntas são feitas porque provavelmente o falante não sabe quem estudou, ou não sabe onde o menino estudou, ou não sabe o que ele está estudando. São sentenças simples interrogativas usadas quando nós queremos saber alguma coisa. E no último exemplo, nós temos estude matemática na sala, menino. Nesse caso, o sujeito pretende fazer com que o outro faça alguma coisa. Então, nós temos uma sentença simples imperativa. Resumindo, usamos a sentença simples quando fazemos afirmações, negações, perguntas ou quando damos ordens. Vamos observar com um pouco mais de detalhe, a sentença simples interrogativa. Às vezes, nós organizamos uma sentença simples interrogativa com base simplesmente no que esperamos como resposta. Afinal, se nós perguntamos, é porque nós queremos saber alguma coisa. Mas nós também fazemos as perguntas retóricas, ou seja, quando já sabemos de antemão qual será a resposta. Então, a suposição da resposta serve para construir sintaticamente a pergunta. Vejamos os exemplos. Você não veio, veio. Ou você veio, não veio. Isso significa que, quando falamos, produzimos expressões linguísticas que são postas no diálogo. Mas essas expressões partem de ideias, muitas vezes, pressupostas, ou seja, daquele conjunto de percepções em que nós nos baseamos quando conversamos. Nem todas essas ideias pressupostas se tornam expressões na superfície do texto, ou seja, se tornam atos de falas explícitos. E, no caso das perguntas retóricas, é como se essas ideias pressupostas aparecessem, dessem indício nos atos de falas. As sentenças imperativas, para falar um pouco sobre elas, expressam, como nós vimos, uma ordem ou um pedido. Mas será que em sua organização sintática é possível descobrir se quem dá a ordem ocupa uma posição superior ou inferior a quem a essa ordem é dirigida? Vamos observar. Nos exemplos, vaza, some, dá o fora, cai fora. Nós temos, nesse caso, ordens diretas. Já em eu lhe peço que fique lá fora, nós temos uma ordem também, mas uma ordem indireta. Nós podemos concluir que há uma assimetria entre quem dá a ordem e quem recebe essa ordem, e que essa assimetria, que é de caráter social, aparece marcada pelas escolhas linguísticas que configuram a forma como a ordem é expressa, como nós vimos nesses dois tipos de exemplo. Observe agora o modo verbal. Em vaza, some, dá fora, cai fora. Aqui nós temos
o modo verbal organizado no indicativo, ou seja, a ordem organizada no indicativo. Já em vase, suma, deu fora, caia fora, nós temos a ordem organizada no modo subjuntivo. Nós aprendemos lá na escola, né, durante o ensino fundamental e o ensino médio, que o imperativo dispõe de morfemas próprios em sua forma afirmativa e que toma morfemas de empréstimo ao subjuntivo em sua forma negativa. O imperativo ocorre nas sentenças simples, como estamos descrevendo aqui. Do ponto de vista semântico, nós expressamos, através do imperativo, uma ordem. Por exemplo, coma doce de leite, ajude as companhias de laticínio. Por meio do imperativo, então, apresentamos ao nosso interlocutor o dito como um estado de coisas necessário, que tem de ser. Então, o conteúdo daquilo que nós dizemos é apresentado como alguma coisa que precisa acontecer, um estado de coisas necessário. Expressando uma ordem ou um pedido dirigido ao interlocutor, ele só deveria ser conjugado, então, na segunda pessoa. Não faz muito sentido pensar numa ordem relacionada a outras pessoas do discurso. Nas outras pessoas gramaticais, o imperativo não expressa, na verdade, uma ordem, mas um desejo, uma volição. Só que essa história fica praticamente esquecida nas gramáticas. E as gramáticas criam, então, uma regra de efeito mnemônico, ensinando que o imperativo da segunda pessoa singular e plural corresponde ao presente do indicativo subtraído do S. Para entender o funcionamento da língua nessa questão, com um pouco mais de lógica, nós precisamos lembrar que o português brasileiro mexeu no quadro dos pronomes pessoais. Nós já vimos isso na nossa aula sobre pronomes, mas vale a pena lembrar aqui. Em relação aos pronomes de segunda pessoa, nós vimos que, substituindo tu por você, um pronome discursivamente da segunda pessoa, porém gramaticalmente da terceira pessoa, porque deriva do sintagma nominal vossa mercê. Nesse caso, o imperativo fala tu foi substituído pelo indicativo fala você. Houve também a substituição de vós por vocês, e temos então outra expressão nominal que também leva o verbo para a terceira pessoa. O resultado é que o imperativo falar e vós praticamente desapareceu. Ele surge apenas em situações extremamente formais e em gêneros muito específicos. Então, ele praticamente desapareceu, sendo substituído pelo subjuntivo. Falem vocês, falem os senhores. O impacto dessas alterações sobre a gramática do português brasileiro foi muito grande, foi tsunâmico, como diz a professora Taliba Castilho. Hoje, o imperativo tradicional não passa, na verdade, de um jogo entre as formas do indicativo e as formas do subjuntivo. Vamos ver isso com mais detalhes. No indicativo, por exemplo, o imperativo ficaria, o modo imperativo ficaria, fica quieto. E no subjuntivo ficaria, fique quieto. O que acaba de ser dito, então, vai envolver o seguinte problema. Se o indicativo e o subjuntivo se alternam nas expressões de ordem, quando usamos um e quando usamos o outro? De um modo geral, nós usamos o indicativo com um valor imperativo quando há uma relação de simetria entre os locutores. Então, eu digo, deixa disso. Se o ambiente for um ambiente que exige mais respeito, ou seja, não temos que um ambiente em que não haja intimidade entre os interlocutores, o subjuntivo passa a ser usado no lugar do imperativo. Por exemplo, deixe disso. Especificamente quanto à posição do pronome sujeito, nós podemos ver, a partir dos resultados de pesquisas, que a sua posposição favorece o uso do imperativo na forma subjuntiva. Por exemplo, faça você o trabalho, eu estou cansado. Ao passo que a sua anteposição acaba favorecendo o uso do indicativo. Por exemplo, você faz o trabalho, eu estou cansado. Na verdade, o que a gente pode observar é que há, então, um grande contexto de mudança linguística. Vamos continuar observando a partir dessa videoaula para ver se, em relação ao imperativo, uma ou outra forma, o indicativo ou o subjuntivo, vai acabar vencendo nessa mudança.
E daqui a algum tempo nós estaremos falando faz você o trabalho ou você faz o trabalho indistintamente. Se é que nós já não estamos fazendo isso. Até a próxima aula.